Olá, com vocês, professor Hernaldicas. Estou hoje com um novo vídeo, um novo trabalho de interpretação de texto para o Enem. E até digo, Enem e vestibulares. Porém, o meu foco é, de fato, o Enem 2020. Estou mostrando para você uma organização, um método de estudo por eixos temáticos. Porque nós sabemos que a banca selecionou questões em função de competências e habilidades. E estas competências e habilidades inserem-se em um campo, que é o campo do bloco temático, que é o campo do eixo temático. O eixo temático que nós conversamos, para que você comece a organizar a sua ideia, foi a tecnologia. Hoje, nós estamos com um eixo temático, violência social e problemas sociais. Nós sabemos que esse eixo temático, todos os anos, nesses 10 últimos anos, todos os anos, esse eixo temático esteve presente na nossa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, o que nós estamos aprendendo neste curso? A colocar ordem no texto. Hoje, a ordem do texto vem por meio de um conteúdo significativo. Hoje nós vamos aprender a ordenar o texto por meio de 2 textos que surgem todos os anos na prova do Enem, que é o texto figurativo e o texto temático. O texto figurativo, o nome já está a dizer, vem por meio de figuras. Às vezes, a figura vem por um gráfico, infográfico, uma charge e assim por diante. E isso é importante saber, interpretar um texto figurativo, por quê? Porque até na prova de redação, e eu falo isso porque os meus alunos de redação, no meu curso, já obtiveram nota 1000, todos os anos, graças a Deus, nós temos as melhores notas, 900 para cima, 980 são muitas, e nós focamos a leitura. Por quê? Porque se você souber abstrair qual é o tema de cada texto, você organiza com facilidade as suas ideias. E o texto figurativo? O texto figurativo está presente em todos os vestibulares, em todas as coletâneas de redação. Então o aluno precisa, não só para fazer uma redação, mas também para interpretar um texto, saber identificar qual é o tema, qual é a ideia do texto que se abstrai, não é? Qual é a ideia que está subjacente, que subjaz, que está no texto figurativo, que está presente no texto figurativo. Trabalharemos hoje, então, texto figurativo e texto temático. Tudo que eu falar aqui é a certeza deste professor, de muita jornada com trabalho com cursinho, com trabalho com Enem. É a certeza de que o texto figurativo e o texto temático irão cair. Então, por isso que nós vamos fazer um exercício hoje de colocar ordem no texto figurativo e no texto temático, sabendo, e repito, que o texto figurativo é aquele que vem por meio de figuras. Mas qual é a jogada do Enem? O Enem vai colocar para você, por trás desta figura, existe um tema, existe uma ideia. E essa ideia que vai direcionar o nosso gabarito. Tudo bem? A nossa interpretação. Hoje nós vamos aprender até fazer uma leitura metafórica da realidade. Uma interpretação metafórica da realidade. Para isso, a ordem do texto hoje, eu vou mexer com a ordem do texto que vem por meio de um substantivo, então de um elemento verbal, e a ordem do texto que também vem por meio de uma leitura metafórica da realidade, que nós chamamos do não verbal, daquilo que nós somos obrigados a colocar na prova do Enem. Você, candidato,
precisa, diante do exercício, fica atento aí, você precisa, diante do exercício, mobilizar saberes. Professor, mas que saberes? Saberes sociais. Saberes que são construídos ao longo da nossa jornada escolar. Então, conhecimento de realidade, porque quando nós falamos, por exemplo, no eixo temático violência social, nós estamos perceber que há uma violência contra a mulher negra, a mulher pobre, a mulher do centro urbano, a mulher refugiada, a violência contra crianças pobres, marginalizadas da periferia, mortas por bala perdida, enfim, tanta violência contra o jovem. Então estamos a falar de violência física e violência psicológica. Nós temos um autor muito importante, o Pierre Bourdieu, que fala em violência simbólica. Então esse eixo social cai todo ano na prova do Enem. Por quê? Porque insere-se no campo da violência física ou da violência social. A violência contra o idoso, a violência contra o animal, a violência contra o patrimônio público, a violência contra o meio ambiente, a violência contra a democracia. São inúmeras formas de violência a que a sociedade está submetida, seja a violência física ou a violência psicológica. Por isso eu digo, este vídeo vai indicar para você a certeza de um exercício que vai cair na prova do Enem, dentro desse eixo violência e problemas sociais. O meu trabalho aqui é um trabalho muito prático, como você já está verificando nos vídeos, um trabalho com exercício que eu vou organizando o seu pensamento, vou dando a sequência da interpretação para o gabarito e o comando da questão. É o que nós vamos fazer hoje. Então, quando falarmos em texto figurativo, estamos a falar justamente em figuras. Quando falarmos em texto temático, estamos a falar em ideia. Em ideia, um substantivo abstrato. É em cima disso que nós vamos trabalhar hoje. Nosso trabalho hoje versará sobre o eixo temático, violência, e versará também sobre o texto figurativo e o texto temático. Ninguém no Enem vai perguntar para você o que é um texto figurativo, o que é um texto temático. Não. Mas ele vai querer que você mobilize saberes, saber ler um texto imagético, e é isso que nós vamos fazer hoje, ensiná-lo a ler bem um texto imagético, associando com a realidade, ficar atento ao que você vê, que é o texto figurativo, e ao que você lê, que é o texto verbal. Juntar essas duas noções, o que eu vejo e o que eu leio, para que eu possa interpretar corretamente e gabaritar a prova do Enem. Vamos começar então? O primeiro exercício para que esta ideia se materialize. Então vamos. Primeiro exercício, modelo, para que você se organize aí. Vamos pegar esse exercício então, que está mostrando para nós. Primeira coisa, nós sabemos que o Enem vai querer que você mobilize saberes. Saberes a partir da junção entre o que eu estou a ver, o que eu estou a ver e o que eu leio. Primeiro, então, nós precisamos recorrer a uma leitura, o Enem está querendo de nós, uma leitura metafórica da realidade. Mas, professor, como que você sabe que é uma leitura metafórica? Está aqui no comando da questão. Olha a ordem do texto.
Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora. A metáfora, então, está querendo que você faça uma leitura metafórica da realidade. E como se dá essa leitura metafórica da realidade? É a leitura que nos ajuda a pensar no nosso imaginário. Esta figura lembra, no nosso imaginário, a sombra, o monstro, o pesadelo, não é? Até o nome está aí. Então, é como se fosse um fantasma. Então, isso que nós começamos a perceber do texto figurativo. Então, o texto figurativo, ele traz a figura de um fantasma. Ele traz a figura de um monstro. Ele traz a figura de um terror. Aquilo que está aterrorizando. E quando nós começamos a olhar para o verbal, que daí nós vamos também buscar o tema, olhamos para o verbal e começamos a perceber que no verbal que está aqui para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. O pesadelo é o substantivo, o pesadelo é o substantivo e é o sujeito dessa oração. Então o sujeito desta oração é o pesadelo. E o paciente, então o sujeito ele é agente, ele é ativo, ele chega. E quem é a vítima? Quem é o paciente? As crianças, não é? As crianças. Então você está associando o nosso imaginário, que é um monstro que está a acontecer, e fique bem atento, viu, vestibulando? Atento, por favor, a uma consideração significativa na prova do Enem, que a violência, como você já detectou aí, a violência sobre o mundo da criança, o que o Enem quer que você perceba é que essa violência sobre a criança, essa violência sobre a mulher, essa violência contra o jovem, contra o idoso, não é um problema da criança, é um problema social, é um problema que atinge a todos. Então, por isso que o Enem vem com exercícios para que mobilize a sua compreensão da sociedade em que nós vivemos. Nada na prova do Enem pode ser visto como forma fragmentada. Esse é um problema das crianças. Esse é um problema da mulher. Esse é um problema do idoso, um problema dos animais. De maneira alguma. O problema é social. Então são esses saberes que nós vamos ter que juntar para compreender bem esse texto figurativo, que já trouxe aí uma linguagem metafórica, uma interpretação metafórica. Por quê? Porque eu tive que buscar o meu imaginário de um monstro, de uma sombra, e que vai se revelando por meio do verbal, por meio de um substantivo, o pesadelo. O pesadelo chega. Quem é que chega? O pesadelo. Ele é o sujeito da ação. Ele pratica uma ação. Contra quem? Contra as crianças. E depois, observando mais um pouquinho a questão da imagem, você percebe com nitidez mais uma coisa forte aí para nós que é também significativa. Denuncie, que é o verbal que está aqui. O verbal. Denuncie. Então nós temos ali o substantivo, nós temos um paciente, que são as crianças, nós temos um verbo, denuncie, verbo no imperativo, pedindo uma ação social, pedindo uma ação da sociedade. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Então aqui ele já delimitou o tema. Por trás de um texto figurativo, sobressaiu um tema. Qual é o tema? A violência sexual infantil. Então, por trás do texto figurativo, o Enem coloca o tema. O meu tema é a violência sexual infantil. E aí ele vai colocar como o comando da questão. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo,
não é? A metáfora e o imaginário, a leitura imagética. Então você já está a perceber aqui que nós temos algumas considerações a falar. A primeira, no comando da questão, é esse eixo temático que você vai encontrar em 2020, que é o problema social. E que tipo de problema social que está aqui a chamar a atenção de vocês? O problema social, a violência sexual infantil. Mas o comando da questão ainda diz mais. A propaganda usa o imaginário, usa a metáfora do pesadelo, para quê? Somente para informar as crianças vítimas? Só para informar? Só para fazer uma denúncia? Ou para dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para a criança? Pare um pouquinho aí. Qual é a dimensão, então, na linguagem metafórica? Qual é a dimensão? Não ouvi. Qual é a dimensão? Professor, é um pesadelo, é um monstro. Então vamos, a metáfora que vai levar ao gabarito da questão, a linguagem metafórica, é o imaginário seu, o imaginário que fez com que você percebesse assim, olha, a devida dimensão. Qual é a dimensão mesmo? É um monstro, é um fantasma, é um pesadelo. Então esse abuso, a devida dimensão do que é o abuso sexual para a criança. E evidentemente, querido e querida, só prestando aqui atenção um pouquinho no professor, só prestando atenção naquilo que você vai ter que perceber lá na prova do Enem. Não pode fazer uma leitura fragmentada, porque se eu fizer uma leitura fragmentada, eu só vou pensar na criança e tiro a responsabilidade da sociedade. Então a dimensão que ele está a colocar se liga à palavra metáfora. Eu tive que fazer uma leitura metafórica para que eu pudesse entender a dimensão dada ao abuso sexual. Qual é a dimensão? Um pesadelo, um monstro, uma assombração que continua presente, assustando as crianças. E aí nós colocamos mais uma coisinha fundamental para vocês. Acompanhe o professor aí mais uma vez. Retome aí. Enfatizando a importância da denúncia. Enfatizando a importância da denúncia, nós temos justamente essa condição, a denúncia. Onde está o fato, professor, da denúncia? Veio por meio de quê? A denúncia. A denúncia veio por meio daquilo que você reconheceu, verbo no imperativo. Verbo no imperativo, verbo que dá ordem. Então, nesse exercício, nós chamamos a atenção de vocês para essa particularidade. Uma coisinha forte aqui nesse vídeo. Texto figurativo e texto temático. Ele colocou no comando da questão uma metáfora. O que significa isso? Eu tenho que fazer uma interpretação metafórica. Metafórica, imagética, imaginária. Então, por isso que o texto figurativo veio com as mãos, não é, abertas, como se fosse um monstro querendo captar, dominar e, evidentemente, violentar. É por isso que a alternativa C se completa nessa junção do substantivo, o pesadelo, do verbo denuncie, verbo no imperativo, eu não coloquei aqui, mas o verbo denuncie. A linguagem, que é uma leitura metafórica, e veio até no comando da questão, a leitura metafórica, que é o não verbal, e justamente se completou naquilo que nós vamos ter o eixo temático violência este ano, lamentavelmente, mas teremos ainda, porque a violência social é um problema, realmente é um pesadelo para todos nós. Então a junção do texto figurativo com texto imagético. Lousa para cá. Esse exercício queria que você, aluno, mobilizasse saberes. E um saber é a leitura de texto. É saber que o Enem está trabalhando com texto figurativo. E por trás de um texto figurativo existe uma dimensão. E qual é a dimensão? Meu Deus, é um monstro, é um pesadelo muito grande que está envolvido aí no abuso sexual da criança, contra a criança, e que exige da nossa parte justamente exige da nossa parte a denúncia, o verbo no imperativo, denunciar, porque o problema é um problema social.
Tudo bem, querido e querida? Neste vídeo, que é um vídeo esclarecedor, que é um vídeo que eu uso na minha aula para ensinar o aluno a interpretar texto. Interpretar texto é ir além do que o texto apresenta. Significa ir além da informação do texto. É transcender o próprio texto, mas ficar bem atento e atenta à ordem do texto, que é a ordem do comando da questão. Você percebe que esse vídeo aqui, ele dialoga muito com o vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu mostrava como o comando da questão se finaliza. E é importante para você. Nesse exercício nós percebemos como o comando da questão encerra. Encerra com a ideia da metáfora. Então, obrigatoriamente, eu tinha que fazer uma leitura metafórica da realidade para vincular ali, para pegar aquela palavra bem abstrata, uma dimensão. Meu Deus, mas que dimensão é essa? A dimensão de um monstro. A dimensão de um pesadelo, de um terror. E por isso tem que denunciar. Volte ao exercício no meu vídeo, comece a perceber que as alternativas, todas as outras, são distratores. As outras alternativas estão erradas porque elas não fazem a junção entre o texto figurativo como um todo e o texto temático. Elas fragmentam. Por isso que são alternativas chamadas distratores, para pegar o aluno desatento. Um exercício desse, depois de um vídeo que você assiste com uma aulinha dessa, você sai gabaritado para fazer qualquer exercício que vai juntar figurativo com o temático, porque você sabe que você tem que pensar. A rapidez do pensamento que vai dar a base para você vem por meio do treino. Tudo bem, querido e querida? Daqui a pouco eu volto com um novo exercício dentro do eixo temático. Hoje eu quis ensinar a interpretação metafórica da realidade por meio do texto figurativo e do texto temático. Daqui a pouco voltarei com uma nova lição para surpreender e desafiar o seu trabalho para que você chegue afiado a essa prova de interpretação do Enem. E qualquer dúvida de redação, eu também. Os meus alunos sempre têm sucesso porque a redação depende da leitura, depende da interpretação. Tudo bem? Se gostou, dá um like, porque mas muito rapidamente voltarei, porque o meu compromisso é o compromisso até o seu Enem. Um abraço.